próximo trabalho é características socioeconômicas e valor imobiliário nos eixos estruturais de Curitiba. E o Lucas Martins é o nosso apresentador. Obrigado. Aurenice, você precisa de tirar sua apresentação para que eu consiga compartilhar. Ô, Lucas, deixa eu te falar uma coisa. Teu som está falhado. Tá? Oi, está me ouvindo bem? Estamos, se por acaso der alguma zebra, tira a tua imagem e deixa só a apresentação, que isso às vezes melhora a banda aí da tua internet. Pode fazer a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem agora? Perfeito. Ok. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Lucas Vestiani, eu vou apresentar o trabalho junto com a Raziele sobre as características sociodemográficas e valor imobiliário nos eixos estruturais de Curitiba. O trabalho vai ser apresentado em 4 sessões de introdução, metodologia, resultados e considerações finais. Introduzindo aqui, Curitiba, por vezes, é tida como a cidade modelo, e parte desse adjetivo ele se dá em função do seu sistema de transporte coletivo, considerado inovador na época que foi implantado. Então, Curitiba é considerado também o berço do BRT, em função da inserção dos corredores de ônibus e serviços alimentadores, implantados também em 70, e da rede integrada de trânsito, a RIT, implantada em 80. E a RIT ela foi concebida como uma iniciativa TOD. Ela pode ser entendida como iniciativa TOD, que é o desenvolvimento orientado ao transporte, que é caracterizado por apresentar uma proximidade ali funcional entre a disponibilização de serviço e as extrações de transporte de alta capacidade. Além disso, entre outras características, o TOD ele trabalha em conjunto com as leis de zoneamento e uso do solo. Mas foi percebido por alguns autores que, por vezes, alguma iniciativa TOD, ao trazer acessibilidade, ao trazer infraestrutura num determinado local, pode acontecer a valorização dos imóveis e, por vezes, o fenômeno da gentrificação, que consiste na dificuldade da permanência da população de baixa renda em função do aumento do custo de vida no local. Uma alternativa na nossa revisão que a gente fez é o DOTS, que é o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, que, entre outros aspectos, ele prevê uma mistura também das diferentes populações em relação à renda, e ele é mais adequado a países em desenvolvimento, países que têm uma desigualdade social, como o México, onde ele foi concebido, o Brasil também. Então, nosso trabalho ele trabalha com a hipótese de que evidências indicam que a maior parte da população de baixa renda de Curitiba vive em regiões distantes aos eixos estruturais do BRT. Então, esse trabalho se justifica na análise dessa relação, dessa hipótese, né, com o projeto da RIT, da Rede Integrada de Curitiba, se ele impactou o valor do preço das habitações, né, nos eixos estruturais, e se ele inviabilizou a permanência da população de baixa renda, e também foi feita uma análise se ele afastou a população negra desses locais. Então, é uma análise sociodemográfica, em especial de renda e de raça. Então, o objetivo é apresentar uma característica sociodemográfica da população que habita nos eixos estruturais de Curitiba e do valor dos imóveis nesses locais. A metodologia utilizada, né, primeiro a delimitação, existem 5 tipos de eixos estruturantes na Lei de Uso e Ocupação do Solo, e o nosso recorte foi apenas de estruturais, em função da importância para o desenho urbano municipal. Em relação aos valores imobiliários, foi utilizada a planta genérica de valores de terrenos e a base de zoneamento do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Para os dados demográficos, sociodemográficos, foi utilizado o censo de 2010, que é o último censo. Como não teve o censo de 2020, foi utilizado o censo de 2010, e para trazer para a realidade atual foi realizado
uma conversão em relação ao salário mínimo da época, que era 510. Para auxiliar na análise, foi utilizado o software do QGIS e foram elaborados mapas temáticos para estar facilitando a visualização e a percepção de como que está instalada essa população de baixa renda em relação aos eixos estruturais. Eu vou estar passando para a Raziele. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Raziele, vou apresentar os principais resultados da nossa pesquisa e as 3 análises que nós fizemos. A primeira análise que nós fizemos foi uma análise de renda. Essa renda considera o rendimento do responsável da família, o rendimento médio de cada setor censitário, então, quanto mais intenso o vermelho, maior é o rendimento em salários mínimos. E aqui, inicialmente, a gente consegue ver como, se afastando da região central, obviamente, a renda diminui bastante, mas também é possível ver como, dentro dos eixos, a renda é maior do que nas regiões próximas, no entorno e mais distantes. Pode passar, por gentileza, Lucas. Oi, pode passar. Passou para vocês, pessoal? Não. Quem tem que passar isso... Agora sim, ele passou. Obrigada. Opa, passou muito. Na tabela, Razi? Aí, na tabela, obrigada. Aqui é uma relação que a gente fez de qual que é a renda fora nos setores censitários que não pertencem aos eixos, né, nessa coluna fora eixo, e depois nos setores censitários que pertencem aos eixos. Então, considerando a média, a gente pode ver que na média da cidade, a renda nos setores que pertencem aos eixos é mais que o dobro do que das que não pertencem aos eixos, e a gente destaca, por exemplo, aqui a Regional do Portão, que é um rendimento muito superior, né, dos setores que pertencem aos eixos e dos que não pertencem. O mesmo vale, por exemplo, para a Regional do Pinheirinho, que é uma regional mais afastada, mas mesmo assim é bem discrepante. Então, essa foi a primeira análise. A segunda análise foi a análise de raça. Então, assim, quanto mais o vermelho mais intenso, maior é a proporção de população negra em relação à população total do setor censitário. Então, o primeiro ponto aqui importante destacar é que a gente vê que a população negra de Curitiba, ela mora nas regiões mais distantes da área central, ela é essencialmente periférica. A gente tem alguns pontos, assim, na região central, perto na regional matriz, que só para destacar que é uma das únicas comunidades na região central de Curitiba, que é o Parolim. O restante da população está essencialmente nas bordas da cidade. E quando a gente olha também os eixos censitários, é possível ver que essa população negra não reside ali. Então, só um ponto de destaque, né, apenas 11% no censo de 2010, apenas 11% dos negros de Curitiba tinha renda per capita maior do que 3 salários mínimos, enquanto essa proporção para os brancos era quase de 33%. Pode passar, Lucas. Aqui é só um ponto também para a gente analisar os números, né, considerando a população que mora nos eixos, a gente percebe que da população que vive nos eixos, apenas 7,4% é negra, enquanto Curitiba, 19%, quase 20% da população é negra, né, ou seja, preta ou parda. Mas nos eixos só 7,4%, 7,4%. E o restante, né, majoritariamente, é a população branca, com quase 90%. Um outro ponto, né, da população negra de Curitiba, apenas 2,78% vive nessa área dos eixos, e da população branca, 8,37%. Aqui é só como uma evidência para mostrar que o adensamento, né, nos eixos, ele é de mais de 9 mil habitantes por quilômetro quadrado, né, e 3,1% da população vive nessa região, enquanto corresponde a 3,1% da área, 7% da população vive nessa região, e a densidade populacional no restante da cidade é de 3.850 habitantes. Pode passar, por gentileza. Essa é a última análise que a gente fez, que é quanto ao valor dos imóveis. Então, isso aqui é o valor, isso que está representado é o valor por metro quadrado, né, que a gente usou a planta genérica de
de valores. Então, aqui esse mapa é interessante porque a gente consegue ver bem como está relacionado o desenho do eixo, né, ao valor do imóvel. Então, a gente percebe que, inclusive, quando há uma transição de uma regional para outra, né, também tem esse impacto, mesmo considerando que é dentro dos eixos, e a regional matriz, que é o centro, concentra valores maiores de imóveis. Pode passar, Lucas. Então, aqui, só para a gente destacar, a gente também considera qual que é o valor, né, do metro quadrado fora desses eixos e o valor dentro desses eixos. E aqui, só destacando a regional matriz, a gente tem valores, assim, dependendo do eixo, mais que o dobro, né, em geral, do que fora do eixo. Dentro do eixo, os imóveis custam mais que o dobro do que um imóvel fora do eixo. E na média da cidade, esse padrão se repete com discrepâncias ainda maiores, né? Então, aqui o Portão também, que é mais na região sul, apresenta diferenças muito grandes entre o valor fora do eixo e dentro, e o Boa Vista e Santa Felicidade, que são locais assim mais distantes da região central, essa discrepância também é maior, e o Pinheirinho, desculpa, essa discrepância também é maior, que mostra que até mesmo distante da região central, né, quanto mais distante, maior a diferença entre o valor do imóvel dentro e fora do eixo. Pode passar, por gentileza. Então, as nossas considerações finais sobre o que ocorreu em Curitiba, né? Então, como constatado, né, por outros autores que o Lucas comentou, a política TOD implementada, ela fez sim com que os eixos estruturais se tornassem locais de concentração de população de alta renda, e devido a isso é muito necessário, de alguma forma, seguindo as orientações que tem tantos guias, né, de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, é necessário diversificar sociodemograficamente essas áreas. E, infelizmente, né, Curitiba tem um plano diretor e uma lei de zoneamento e desocupação do solo que prevê instrumentos para que empreendimentos, né, inclusivos de habitação de interesse social sejam construídos dentro dos eixos, porém não existe hoje um instrumento específico para legislar sobre isso, que acaba não sendo efetivo, isso acaba não sendo implementado. Sobre a questão da raça, a gente percebeu, né, a população negra, infelizmente, vive muito distante dos eixos, ela não habita esses locais, e isso acaba reforçando esse estereótipo de Curitiba que, como se não tivessem negros, mas na verdade é que as pessoas negras, elas estão muito distantes dessas áreas de maior circulação de pessoas, de acesso às oportunidades. E isso acaba reforçando, né, o racismo estrutural na cidade, que já é estereotipada por ser uma cidade de padrão europeu e tudo mais. E, por fim, uma das questões é que, como Curitiba não tem uma Secretaria Municipal de Habitação, toda essa questão da moradia ela acaba sendo subjugada, e por isso são necessárias políticas efetivas, sociais, de moradia, para que a população de baixa renda ela tenha acesso a essas regiões, né, possa morar nessas regiões, e, consequentemente, tenha acesso às oportunidades de estudo, de trabalho, de lazer e também de evolução econômica. Pode passar, Lucas. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso, com nossos contatos, caso alguém queira falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Lucas e Raziel, muito obrigado. Voltou os nossos aplausos. Bom trabalho. O assunto daria uma ótima discussão, né? Seja pela área de transporte, seja pela antropologia. Nós temos uma limitação de horário, então eu vou abrir para perguntas e agradecer a vocês aí pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Alguém tem alguma pergunta? Não, ok. Então, olha, parabéns e sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigado e um bom dia. Pode fazer alguma pergunta? Opa, ô João, claro. Eu conheço Curitiba de ir algumas vezes e visitar o sistema como um todo, ou seja, até aqueles terminais de periferia onde a passagem é subterrânea. Então, assim, a lógica que o Lerner cria lá nos anos 80, 70, 80, que é o sistema trinário, é claro que ele estava pensando numa cidade com um gradiente de, digamos, densidades urbanas mais concentradas quanto mais perto do eixo de transportes, ou seja, como uma questão de acessibilidade
espacial e concentração de demanda, até para viabilizar o BRT e os sistemas paralelos ao trinário, que eram as vias de comunicação do ponto de vista do automóvel. Óbvio que os resultados que vocês encontram, mesmo que você fazer, vai refletir uma distribuição socioeconômica. Então, assim, será que é em função do sistema que foi criado ou se é por uma questão de distribuição de renda? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto a ser considerado, porque não se trata tão somente de um recorte, digamos, de uma estrutura de eixos de transportes, mas sim no modelo de cidade, onde houve uma concentração, houve uma verticalização, onde a unidade de metro quadrado de imóveis é realmente mais cara, ou seja, vai atingir um público de maior renda, tá? Então, assim, o resultado que vocês encontraram não é surpreendente, vamos dizer assim. O que seria surpreendente, aí talvez, eu não sei se a pretensão de vocês para futuros estudos de doutoramento, etc., é você se utilizar dos mecanismos que está sendo utilizado de solo criado lá do Estatuto das Cidades, que tem sido utilizado em São Paulo na questão do CEPAX, e aí, no caso do Rio de Janeiro, no Rio Maravilha, aí na área portuária, você tem uma reconfiguração urbana dessas áreas periféricas, mas, obviamente, levando em consideração a gentrificação. Então, assim, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu vejo esse olhar temporal de Curitiba e os resultados que se encontram refletem a nossa má distribuição de renda onde tiver melhor infraestrutura. Ô, João, obrigado pelo apontamento. E realmente... Tem maior renda nos grandes centros urbanos. Oi? Oi, Lucas, quer falar? Oi. Quer falar? Não, na verdade, eu não tenho certeza se eu ouvi tudo, que cortou um pouco, mas eu queria só fazer um apontamento. Quando nós mostramos o resultado dos valores imobiliários, talvez uma das coisas mais interessantes, é claro que a apresentação nossa é apenas um recorte do artigo, mas uma das coisas mais interessantes é dá para ver no mapa temático, que entre o eixo não ocorreu uma valorização tal qual, mesmo estando na proximidade da região. Então, que confirma esse aumento do valor imobiliário exatamente onde está passando os eixos. E outra coisa que está no nosso artigo é a questão que os eixos, da forma como ele foi feito, ele traz uma infraestrutura, ele traz uma acessibilidade, isso traz uma valorização, mas não necessariamente ele é utilizado para o transporte coletivo. Muitas vezes, o morador que está ali nessa região, ele utiliza o veículo particular, o que vai contra ali o princípio do TOD, que era exatamente desenvolver a região, a oferta de serviços, orientado a esse transporte de alta capacidade. Quer completar alguma coisa, Raio? Não, eu concordo com você. Agora, tem um aspecto a considerar, que é o fato de você ter renda não significa que você é usuário de transporte público. Quer dizer, vai depender muito da sua distribuição de viagem. Pessoal, vocês desculpem interromper. Pode ser que os ônibus pessoa. Então, essa análise é muito interessante. Okay. João, muito obrigado aí. Deixa que tem que começar a nova sessão. Começa às 9 horas, a gente já está com atraso aí de 15 minutos. Eu vou ter que encerrar a sessão para dar espaço aqui para a nova sessão. Muito obrigado a todos. João, muito obrigado pela sua colaboração, sempre interessante. Vamos continuar sendo focado e contribuindo. Muito obrigado e bom dia.